bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo e Brief, em parceria com a Bola TV. Esta noite com o Luís Tiago Martins e o David Antunes. Foram 24, mas já cá cantam, basicamente é o que temos a dizer. Antes de dissecarmos neste grande prémio da Abu Dhabi que decorreu este fim de semana, queremos só agradecer aos patronos e patronos que contribuem para o Vamos Falar de Fundo e que, como diz o Pedro Filipe, que nos ajudam a manter as luzes acesas. E por isso vamos então navegar neste fim de semana que não teve um resultado surpreendente, ou seja, Lando Norris foi campeão do mundo com um terceiro lugar, com 423 pontos. Max Verstappen, que venceu o Grande Prémio, ficou em segundo lugar com 421, e Oscar Piastri, com 410, que ficou em segundo lugar, ficou em terceiro no campeonato. David, Luís, assim muito rapidamente, o que é que têm a destacar deste fim de semana? E David, como sempre, menos de 5 minutos era bom. Vai, David, começa lá. Os meus destaques do fim de semana, não pegando no óbvio que foi a corrida do Lando Norris, vou pegar aqui um bocadinho mais para trás o Ocon, que teve uma boa performance na qualificação e conseguiu aqui um sétimo lugar interessante. O Fernando Alonso também, não é grande surpresa, mas talvez destacar a corrida positiva e a estratégia da Aston Martin permitiu a ambos os pilotos pontuassem. Pois um pouco mais pela negativa, o Adjar, que teve uma performance um bocado, nós estamos um bocado mais habituados a ver no segundo Red Bull do que propriamente no Racing Bull. Mas acho que era mesmo um problema do carro, não foi muito competitivo. Também destacar pela negativa, a Williams tinha vindo de um pódio e este fim de semana tiveram um pouco perdidos, já para não falar não especificar este final da época um bocado mau, não há outra forma de escrever, do Albon. O David começou mal, logo a dizer que o Norris fez uma boa corrida, portanto serás devidamente penalizado por isso. Luís, quais são os teus destaques deste fim de semana? Os meus destaques positivos, além acho que o Max Verstappen faz a corrida imaculada, apesar de estar pressionado pelaquela estratégia um bocadinho ousada que ninguém estava à espera do Piastri estar a arrancar de pneus duros, porque lhe permitia ali abrir de uma janela, ainda por mais, passando o Lando Norris na primeira volta. Esteve ali pressionado, podia estar ali um bocadinho pressionado, tentado a fazer a segunda paragem, mas aguentaram-se e conseguiram preferiram garantir a vantagem que tinham em pista do que arriscar uma segunda paragem. Destacar positivo, como o David já disse, a prestação do Ocon, não estava à espera que ele acabasse o ano assim tão em cima, em detrimento do Berman, que foi para mim dos melhores do campeonato. Destacar negativo, Alpine, acho que teve uma prestação como teve ao longo do ano, apesar do Gasly ter conseguido entrar no Q3 10 vezes ao longo do ano, aquilo é mau demais. Vamos ver se eles vão cumprir aquilo que disseram, que foi, vamos concentrar tudo em 2026, vamos esperar, agora com os motores Mercedes. E destacar, desde 1993, o desaparecimento desta marca, da Sauber, o último puro garagista, ainda na Fórmula 1, para o ano será Audi, e é com saudades que deixamos de ter mais uma marca icónica, que já é icónica, que já lá vão há alguns anos, na Fórmula 1. A prestação deles na qualificação, o Bortoleto acho que esteve muito bem, conseguiu chegar à Q3. Na corrida perdeu-se ali um bocadinho devido à estratégia, mas acho que dignificaram o nome Sauber, passarem a ter tido uns anos difíceis, acho que acabaram o ano dignificando o nome e a história da Sauber na Fórmula 1. Muito bem. Ao contrário do que muitas vezes eu, até sendo responsabilizando-me por isso, de dizer que as corridas às vezes são um bocadinho chatinhas, eu acho que esta corrida até teve alguns pontos de interesse, considerando que é o Grande Prémio da Abu Dhabi, que nunca, nem sempre abona em termos de resultados ou de qualidade das corridas.
parece-me que foi uma corrida que, pelo menos em termos estratégicos, teve ali algum interesse, porque houve vários pilotos a saírem, houve pilotos a saírem com os três compostos, que não é de todo comum. Houve várias variações de estratégia, não muitas, porque quer dizer, isto também é o que é, mas houve algumas que permitiram alguns focos de interesse e acabámos por ter um top 10 que nesse aspecto traduz um bocadinho essa diferenciação. Portanto, para quem gosta de ver estas questões estratégicas, como eu gosto, acho que, assim, em termos gerais, parece-me que foi um aspecto positivo este fim de semana ter tido essa diferença do que muitas vezes acabamos por ver acontecer. Em termos negativos, eu acho que parece que de repente vimos, vocês tocaram muito ao de leve disso, de que a Williams e alguns pilotos como o Berman, de repente parece que se apagaram completamente. Não sei se a determinada altura esta pista não tem ali algum truque especial, chamemos assim, que faz com que os carros ou se adaptam ou não se adaptam, não é? Mas diria que em termos negativos, e não vou bater na Alpine, porque acho que a Alpine aquilo desnorte é tanto, eles já mandaram tudo para o próximo ano. Eu punha no ponto negativo duas equipas. A primeira é a Mercedes, que apesar de tudo, na altura até se esperou que pudesse, na qualificação, que pudesse ser uma surpresa, através do Russell, e acho que a Ferrari, sobretudo, quer dizer, em qualificação, apesar de ter feito uma boa corrida, genericamente, os dois pilotos acabaram por fazer uma boa corrida, mas é um claro exemplo de que a qualificação também compromete um bocadinho o resto do fim de semana. E nós já vimos alguns pilotos que estão lá muito para trás e acabam por chegar ainda lá mais à frente. Mas não me parece que é o caso, e a Ferrari claramente termina este ano horrível, de uma forma, diria que triste, não é? Acho que há muitos anos que não víamos o Hamilton, nem nos anos em que a Mercedes estava mal, com um ar tão enfadado e tão diva, chamemos-lhe assim. Bom, vamos então entrar Lando Norris é campeão do mundo. Várias pessoas me foram perguntando, não sei se a vocês aconteceu isso, se eu estava contente com este resultado. E a primeira pergunta que vos faço é exatamente esta. Eu estou mais ou menos contente, porque acho que o Norris fez por ser campeão, genericamente, não quero estar aqui a entrar ao detalhe. Vamos ver se ele mentalmente, apesar de tudo, e eu fui crítico dele ao longo do ano, não acho que esteja um piloto extraordinariamente forte mentalmente, mas apesar de tudo conseguiu. Mas a pergunta que vos faço para começar é mesmo essa, Luís. Estás contente com este campeão do mundo? Estou. Eu acho que os três, todos mereciam ser campeões do mundo. O Piastri, pela surpresa que foi ao longo do ano não, até à pausa de verão, com aquela frieza que demonstrou, muito incisivo nas ultrapassagens, não perdoava, era a primeira. Chegou a ter uma vantagem de 33 pontos, ou o que é que foi, mas acima de 30 pontos quando o Lando varia, quando desiste em Zandvoort. O Verstappen, pela segunda metade que faz da época, a Red Bull encontrou o caminho das pedras. Aquele carro, no princípio do ano, não era aquilo que estavam à espera. De repente, a seguir à pausa de verão, com a conjuntura toda da equipa, mudança de diretor de equipa, com o Laurent Mekies a entrar, o carro a acertaram no fundo. O Verstappen faz uma segunda metade de campeonato estrondosa. Ele acaba o ano com o piloto com mais vitórias no ano sem ser campeão. Teve 8 contra 7, ambas dos pilotos da McLaren. O Norris, parece-me que foi o piloto, ao fim e ao cabo, mais regular ao longo do ano. Eu nunca achei que o Norris tivesse assim um abaixamento de forma que nós tivemos dito que não, o Norris está completamente derrotado. Eu nunca achei isso ao longo do ano, aliás, fui dizendo isso ao longo do ano. O que eu achei foi que o Piastri teve muito acima e de repente a pressão de ser campeão
acho eu que foi por aí que entrou e baixou muito a forma. E o Norris conseguiu, desde os Estados Unidos, ou do México, quando voltou a ser líder do campeonato, manteve-se ali. E acho que esta corrida era para terceiro que ele queria ficar. Aquela ultrapassagem do Piastri que ele faz na primeira volta é uma ultrapassagem fantástica, mas o Norris também não ia arriscar. E depois faz uma corrida à la Prost. Já lá vamos. Mas acho que sim, acho que qualquer um dos três seria um bom campeão. Se calhar foi melhor o Norris ter feito para acabar com a hegemonia do Verstappen, e se calhar o Verstappen ficar com mais ganas de conseguir o 5º título. Por outro lado, era um feito igual o Verstappen também se calhar merecia para igualar o Schumacher fazendo 5 títulos mundiais consecutivos. O Piastri era a surpresa do ano. Há 24 corridas atrás ninguém apostaria que o Piastri iria ser um candidato ao título. Acho que sim, acho que foi um bom campeão, mas se os outros dois tivessem sido, também teria sido bons campeões. David, partilhas desta opinião do Luís? Eu vou ser muito sincero. Eu durante a corrida eu estava com um bocado de azia do Norris vir a ser campeão, para ser muito sincero. Mas depois começamos a ouvir aqueles team radios e percebemos que é um miúdo que teve o apoio da família, seja uma família endinheirada ou seja uma família remediada. Ninguém gasta 1 milhão ou 2 milhões ou 3 milhões numa época de um filho e que não lhe custe a dar esse valor, mesmo que o tenha para dar. E depois acabei por apaziguar um bocado em relação a isso. Eu acho que, para mim, destes 3, mais piloto é o Max. E por isso é que eu gostava de ter visto o Max campeão. No entanto, isso não está em causa. Tem que se respeitar, exatamente. No entanto, tem que se respeitar, porque eu acho que a parte impressionante da época do Norris foi depois daquele problema em Zandvoort, ele foi ganhando pontos. Aqui há umas semanas o Luís referia, quando o Piastri perdeu a liderança do campeonato, que era a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. Eu acho que se calhar foi esse um bocado o efeito que tu falaste, que aconteceu também ao Norris depois de Zandvoort, porque ele até então, de vez em quando, ou cometia erros na qualificação ou na própria corrida, da forma como geria o ritmo de corrida, e a partir daí ele foi verdadeiramente implacável. E por isso é que eu também tenho alguma dificuldade em falar na questão... eu compreendo a percepção que se cria em relação ao aspecto mental do Norris, mas eu acho que se calhar nós estamos aqui a confundir um bocado a sinceridade com isso. E eu acho que ele demonstrou uma força depois de ficar a mais de 30 pontos do companheiro de equipa para conseguir voltar, e ele teve impecável nas últimas corridas e podia ter celebrado o título no Qatar, não fosse a desclassificação da McLaren em Las Vegas. Portanto, acho que foi o que fez mais pontos, acho que é um campeão justo. Sim, eu, apesar das críticas que tenho feito ao Norris, eu acho que ele, apesar de tudo, e acho que este fim de semana fez um fim de semana bastante positivo. Há um bocado estava-me a meter contigo a dizer que a corrida do Norris tinha sido boa. Não foi uma corrida extraordinária, mas foi sobretudo a corrida que precisava de ser feita, e foi uma corrida calculista. E eu acho que isso é se calhar o aspecto mais positivo e pelo qual não me sinto assim extraordinariamente contrariado com esta vitória do Lando Norris. Porque o Lando Norris, na ocasião que realmente precisava ter feito o resultado, fez. E até de uma maneira bastante calculista, diria até. Porque ficou claro no início quando acabou a qualificação, que a McLaren não tinha o melhor carro este fim de semana. O Verstappen e a Red Bull, independentemente da pole position que o Max fez ter sido com o tow do Tsunoda, acho que acabou por ser muito
Não acho que, por muito que possa ter contribuído, não foi determinante. O Red Bull era o melhor carro este fim de semana e a McLaren conseguiu gerir isso apesar de tudo. Houve alguém que devia, e eu lembrei-me disso na corrida, que foi uma corrida à Prost. Se calhar foi. E também ouvi já muitas vezes ver o João Carlos Costa isto, que muitas vezes o que é preciso um piloto é ganhar o primeiro campeonato, que depois disso, e nós com o Max Verstappen vimos isso claramente, que depois crescem e ganham uma outra capacidade. E atenção, esta corrida do Norris não foi fácil, porque a McLaren se calhar, e agora falando um bocadinho da estratégia, optou por uma estratégia em que mandou o Oscar Piastri para a frente, e não venham dizer que não foi mandado, porque foi até uma forma, e nós criticámos muito aqui as regras da McLaren, mas neste aspecto acabou por ter a estratégia correta. Porquê? Mandou o Piastri para a frente, porque era quem precisava de ganhar, e de uma forma vai lá à procura do primeiro lugar, porque tu é que precisas mesmo de ganhar, não comprometeu, mas com certeza devia estar com instruções para isso. Para que, se fosse preciso recuar para o Norris ganhar o campeonato, o iria fazer, não é? Como é que vocês analisam esta estratégia da McLaren neste fim de semana, David? Eu acho que foi bom chegarmos à última corrida e pela primeira vez na época terem dado a hipótese dos pilotos terem estratégias diferentes, porque antes eles tinham que ter sempre a mesma estratégia. Acho que jogaram um bocado nos dois tabuleiros, ou seja, ao porem o Piastri com os pneus duros, sabiam que ele podia ir até mais tarde na corrida, sabiam que se houvesse um safety car, provavelmente ele era o piloto que poderia vir a ser beneficiado, e ao mesmo tempo garantiram que os pilotos não se encontravam em pista, podendo haver um momento um pouco mais que deitasse isto tudo abaixo, não é? Por isso, eu acho que geriram bem a estratégia e também não houve nada de muito extraordinário durante a corrida que lhes provocasse uma reação que pudesse ter originado um erro como aquele que originou no Qatar. Se foram decisões dos pilotos, juntamente com os seus engenheiros, optarem por a estratégia que depois acabaram por aplicar, eu acho que é correto e só pecam por não o terem feito mais vezes durante a época. Luís, a McLaren tinha outra hipótese? Eu acho que não, ainda para mais porque veio-se a provar durante a corrida que os pneus médios, como é que é? Os pneus médios não corresponderam às expectativas das equipas. Os pneus duros eram muito, muito melhores do que os pneus médios. Os softs faziam 8 voltas e estavam arrumados, não é? Agora, a diferença dos pneus médios para os pneus duros não era assim significativa. E só que o desgaste dos pneus médios era muito, muito grande. O graining ganhava muito graining nos pneus. Ou seja, eles ao porem o Piastri com pneus duros, ainda para mais conseguindo ficando em segundo ao final da primeira volta, de alguma maneira foi aquilo que o David Antunes estava a dizer, que iam fazer um stint mais longo, um primeiro stint mais longo, esperando por um safety car. E depois, quando o Piastri finalmente calça aos pneus médios, viu-se que não conseguiu ganhar grande vantagem a ganhar grande tempo ao Verstappen, nem sequer se conseguiu afastar muito do Lando Norris, e é um bocado aquilo que tu estavas a dizer, que era, se fosse preciso algum abrandamento do Piastri, visto que o Piastri nunca iria ser campeão, com o resultado desta corrida como ela estava a correr, eu não tenho dúvidas nenhumas que eles obrigariam, mesmo que o Leclerc, houve ali uma altura em que o Leclerc começou a pressionar, ainda houve uma tentativa de ultrapassagem ao Norris. Eu acho que o que eles iriam fazer era abrandar o Piastri para o Norris garantir no mínimo o terceiro lugar, nem que ele caísse para quarto lugar. Portanto, acho que eles jogaram bem, se calhar, não sei se não anteciparam um bocadinho a paragem do Norris, visto que ele ter ficado ali no meio do pelotão, apesar de ter feito uma dupla ultrapassagem brilhante, aquela dupla ultrapassagem que ele faz, é espetacular.
Passar sempre 2 carros é sempre espetacular. E depois correu aquele risco com o Tsunoda, não é? Sim, já lá vamos a esses 2 pontos, porque a corrida do Norris teve 2 momentos-chave, diria. Que é, o primeiro foi quando, depois de ter mudado para pneus duros, à volta, perto da volta 20, 17, 18, já não me lembro, quando chegou a Yuki Tsunoda, que estava à frente e que tinha partido de pneus duros, creio eu. Duros Sim, também. exatamente. Sim. E porque verdadeiramente a McLaren tinha isso que já falámos aqui, que tinha 2 pilotos lá na frente e podia jogar com isso para beneficiar, manter todas as opções em aberto, porque o Piastri matematicamente podia ser campeão, apesar das probabilidades serem baixas, e o Norris contava com a ajuda do Piastri nesse aspecto. A Red Bull nesse aspecto não tinha, e claramente mandou o Tsunoda de duros para fazer isto, e quer dizer, o rádio do Tsunoda, quando o Norris está a aproximar dele, em que o engenheiro lhe diz: o Norris está a chegar ao pé de ti, sabes o que é que tens de fazer? E a resposta que vem do outro lado é: cala-te, deixa-me trabalhar, que eu sei o que é que tenho que fazer. E depois, quando ele faz o que faz, eu fiquei a pensar, quer dizer, não, como é óbvio, não questiono aqui a penalização. Acho que o que o Tsunoda fez não deveria ter feito, como é óbvio. Até porque me parece que é um bocadinho perigoso, não querendo ser aqui. Eu estou do lado do Pedro Filipe, atenção. Não, acho que o fator cagaço aqui conta. Agora, acho que só me fez lembrar um bocadinho de manobras à Mazepin, não é? Agora, Um bocado mais à Eddie Irvine. Mas Eddie Irvine já ninguém se lembra disso, só nós. Só nós é que nos lembramos. Mais à Eddie Irvine. Só para aí 4 ou 5 pessoas que veem este podcast que ouvem este podcast e veem que sabem o que é o Eddie Irvine. Para quem não sabe, o Eddie Irvine ficou conhecido por ter dado um murro no Ayrton Senna. Ou melhor, o Ayrton Senna é que lhe deu um murro. Verdade ao murro ao Eddie Irvine. Exatamente. E o melhor pedido de desculpas de todos os tempos, da parte do Senna. Lamento que agora tenhas sentido ofendido. Mas claramente a Red Bull foi a única jogada que tinha. E era justa, embora arriscada. E depois a Ferrari acabou por ser verdadeiramente, se calhar, a única ameaça a que o Norris pudesse não ganhar o campeonato, porque o Leclerc estava, e concordo contigo, a McLaren acabou por fazer a estratégia correta ao parar o Norris a segunda vez. Pergunto, David, este ressurgimento da Ferrari aqui nesta corrida, achas que houve ali algum gostinho especial em tentar estragar a festa ao Norris, ou é mesmo só fuçanguice de um ano terrível? Não, eu acho que o Leclerc veio dizer, depois da corrida, que tinham descoberto porque é que o carro se comportava de uma maneira na qualificação e na corrida de outra. Infelizmente chega na última corrida da época e no fim dos regulamentos. Portanto, acaba por ser representativo do desnorte daquela equipa. Quando chega à última corrida e na última corrida é que se faz luz. Aquilo que eu achei interessante, o ritmo da Ferrari. Não, mas recentrando só na luta em relação ao Norris. Já lá vamos depois mesmo só na luta em relação ao Norris. A mim surpreendeu uma forma como o Ferrari conseguiu estar próximo do Norris durante o primeiro stint. Honestamente, isso surpreendeu-me. Porque teve sempre ali, nunca teve ali muito longe, teve essa oportunidade para o ultrapassar. Estando a rodar em ar sujo ainda por cima, fez-me um bocado de confusão. Quando foi na última parte da corrida, em que já estava com os pneus médios, deu ali alguma emoção e isso tudo. Podia ser o pneu mais rápido, mas também era o pneu que se desgastava de forma mais rápida.
Mas quer dizer, muito rapidamente se percebeu que o Norris tinha aquilo mais do que controladíssimo, não é? Sim, e eu acho que mesmo durante o primeiro stint o Norris tinha aquilo mais ou menos controlado. Houve aquela oportunidade, depois o Leclerc ainda andou ali umas voltas no DRS, mas uma oportunidade real também não teve. E eu acho que ele também, muito sinceramente, não estava propriamente empenhado em conseguir aquele terceiro lugar, porque sabia que o McLaren era o carro mais competitivo. Provavelmente, e nós falámos aqui ainda a semana passada, nenhum piloto quer estragar a festa na última corrida, ainda por cima. Mas foi interessante o ritmo que o Leclerc demonstrou, lá está. Pena é que tenha sido só nesta última corrida que descobriram a pólvora. O próprio Norris para defender o Leclerc. Quando o Leclerc para, o Norris para só na volta a seguir, para defender o terceiro lugar. Mas isso é mais para proteger a posição em pista. Claro, no terceiro lugar, porque ninguém estava à espera daquela prestação do Ferrari. O próprio Hamilton faz uma boa corrida, larga de lá atrás e acaba em oitavo. Sim, mas é assim, ele está a tentar proteger a posição, mas é mais para não dar uma de Alonso em 2010 e ficar atrás do Vitaly Petrov. Claro. Sim, agora, mas eles também pararam e tinham tempo mais do que suficiente, e se tivesse parado uma volta mais tarde também tinha conseguido aguentar. Mas mesmo assim acho que aquela não era a luta do Leclerc, honestamente. Sim, mas fez uma boa corrida. A Ferrari acho que acabou em alta. Não, acho que a Ferrari o que fez foi, ou o Leclerc o que quis mostrar é a vontade de ganhar e ter um pódio, independentemente do que é que isso pode implicar no campeonato. Eu acho que isso é perfeitamente legítimo e só deu algum interesse e cor à corrida. Só um último detalhe para largarmos o tema Norris, porque o rapaz até se fartou de chorar e coitado, eu compreendo. Achei muito engraçada a conversa entre o Will Joseph, o engenheiro do Norris, e o Lando Norris, a dizer, a falarem sobre o que é que aconteceria, o que é que fariam se existisse um safety car. Ou seja, sem entrarmos em polémicas de 2021, que isso é um tema que não vale a pena estarmos a dissecar, mas achei muito curioso eles terem precavido isso. E só demonstrou o nível de preparação que a McLaren teve nesta corrida. Concordam? Eles puseram as hipóteses todas em aberto. Eles, dependendo da altura do safety car, porque os pneus macios com o tanque cheio duraram 8 voltas, cerca de 8 voltas, que foi aquilo que os pilotos partiram de macios, que foram os únicos que utilizaram. Se calhar com o tanque vazio, se calhar aguentavam aí 12 voltas competitivos, e depois começavam a perder muito. Eles perguntam sempre ao piloto, quer queiramos, quer não, por muitos zeros e uns que os engenheiros vejam no computador, quem está lá dentro, quem sente o carro é o piloto. O piloto tem sempre a última palavra a dizer. E puseram essa hipótese em aberto. E acho que eles pensaram... Eu acho que eles tiveram a corrida sempre controlada. Quando o Verstappen fica em primeiro, o Piastri em segundo e o Norris em terceiro, eles tiveram sempre a coisa controlada. Eles sabiam que só um problema mecânico é que iria fazer com que o Lando perdesse o campeonato. Mas fizeram bem em manter as hipóteses todas abertas e perguntar ao piloto e o piloto dar a sua opinião. Mas como não houve nenhum safety car, mas acho que sim, acho que eles iriam apostar. Eu acho que eles deste caso iriam sempre esperar, como não estavam em primeiro, ao contrário daquilo que aconteceu em 21. Quem estava atrás estava à frente, e ao contrário de 2021. Eles iriam sempre fazer a estratégia que o Verstappen iria fazer. Eles nunca iriam fazer uma coisa... Porque ao contrário de 2021, quem estava à frente na corrida. E aqui estava atrás. Quem precisava de correr era quem estava à frente. Não vamos entrar nesse beco, Luís, não vamos. Não, só estou a dizer que a McLaren estava sempre com teve sempre a corrida controlada. Sim. É só isso que eu queria dizer. David, queres acrescentar alguma coisa ou podemos largar o tema Lando Norris e passar? Eu acho que não é uma comunicação nova, acho que aconteceu noutros momentos da época, acho que é normal acontecer. Acho é que desta vez, e possivelmente por causa daquilo que se passou no Qatar a semana passada, a realização decidiu passar esse comentário. Pois, não sei. O segundo lugar do campeonato ficou o Max Verstappen, que ganhou 8 corridas,
mais uma clã do Norris, vamos não esquecer disso. E não vamos aqui fazer o cenário de e se tivesse acontecido isto, e se tivesse acontecido aquilo, e se não vale a pena entrarmos por aí. Norris ganha o campeonato. Tem alguma coisa a dizer deste fim de semana, não só de Norris, mas de Piastri, quer dizer, eles parece-me que cumpriram, fizeram corridas sem imáculos, portanto não sei se tem alguma coisa para acrescentar em relação a estes dois, ao primeiro e segundo classificado. David. Cumprido. Exatamente. Muito bem, então continuando, e porque a corrida não foi só os três primeiros, sobre o Leclerc já falámos aqui um bocadinho, mas gostava de falar um bocadinho da corrida do Hamilton. David, tu já disseste que a Ferrari descobriu, ou o Leclerc disse que a Ferrari descobriu o que é que se passou. O que é facto é que o Hamilton passou subiu 8 posições na corrida e terminou em 8º, com 2 paragens, utilizou os 3 compostos de pneu, numa estratégia muito semelhante ao Hülkenberg, por isso que eu também estou já a falar, porque estão ali os dois muito juntos. E o próprio Stroll também subiu 5 posições. Ou seja, este grupo de Hamilton, Hülkenberg e Stroll acabaram por fazer corridas muito bem conseguidas, com uma estratégia diferente, todos, o Hülkenberg e o Hamilton igual, mas o Stroll diferente. Do Hamilton já falámos, ele parece que vai fazer um retiro de inverno muito longo e que nós agradecemos, que é para não ter que ouvir as choraminguices dele. Mas há aqui um ponto que eu gostava de destacar. O Nico Hülkenberg tem um ano, e não vamos estar aqui a fazer balanços, mas só para recapitular, em que pela primeira vez conseguiu um pódio no Grande Prémio de Inglaterra, salvo erro, e em vésperas da Audi entrar, termina o ano em grande forma. O Bortoleto ficou em 11º, portanto também com uma corrida, apesar de tudo, não tão conseguida, até porque perdeu alguns lugares, mas bastante positiva. Mas a Sauber termina com uma lufada de oxigênio bastante grande para pensar na nova temporada, não te parece? Eu concordo e acho interessante a estratégia do Hülkenberg. Ele foi o primeiro piloto a parar, e aquele deu-lhe um ritmo, era um bocado o poder do undercut que havia neste circuito, mas mesmo assim parar à 7ª volta. Ele também começou com os softs, e acaba por ser assim, o Bortoleto pode ser muito bom, mas a mim impressiona-me mais a época do Hülkenberg do que propriamente a do Bortoleto. Acho que o Bortoleto também foi o rookie que chegou nesta temporada com menos quilómetros no Fórmula 1. Por isso também teve um período de adaptação um pouco mais longo do que o Adjar ou o próprio Berman, ou o Kimi Antonelli. Mas eu acho que se eles forem aplicar este tipo de estratégias, a forma como eles gerem a corrida é particularmente interessante e é de uma equipa que obviamente tem estrutura e que, se tiver um carro competitivo, poderá ter umas corridas interessantes em 2026. Acho que é um bocado aquilo que o Luís disse no princípio, é uma boa homenagem à última corrida enquanto Sauber. Luís, o Hülkenberg ainda tem muitos anos disto? Ou achas que esta mudança provavelmente ainda pode condicionar a carreira dele? Eu acho que não. Eu acho que é assim. Há mais velhos. Há mais velhos. E melhores. E fez mais um ano estrondoso. Já lá vamos. Mas acho que sim. Eu acho que o 2026 é uma página, é tudo a começar do zero. É o baralho e volta a dar. Ninguém sabe, ao fim e ao cabo, nem ninguém tem certeza qual é a equipa que vai acertar. E nós já vimos com esta falta de testes, quem acertar à primeira poderá ter uma grande vantagem durante algum tempo. Ao longo do tempo, depois as equipas conseguem apanhar quem está lá mais em cima. Mas até apanhar ainda demora algum tempo. Vamos ver, até pode ser que a Audi tenha acertado no carro de 2026, para o regulamento de 2026. E o Hülkenberg ao longo dos tempos, é um piloto que a gente tem a certeza que nunca irá desiludir.
seja, é um piloto extremamente rápido em qualificação, sempre foi conhecido por isso, né? Ele tem várias qualificações, se calhar acima daquilo que estávamos à espera. Este ano conseguiu um terceiro lugar. Eu acho que a chegada também do Jonathan Whitley também fez elevar ali um bocadinho o nível da equipa. Nós não nos podemos esquecer que há 2 anos atrás a gente dizia que o Sauber era a charrua, e este ano a Sauber... E começou a temporada muito... Sim, mas já não começou mal. Atrás como estavam há 2 anos. E as próprias paragens nas boxes, lembram-se que eram aquelas... Isso foi o ano passado. Foi o ano passado, mas mesmo no início desta época eram de 5, 6 segundos e desde Sim, não, eles vieram sempre a melhorar ao longo do ano e acho que o Hülkenberg é ali um porto seguro que qualquer equipa gosta de ter. É um piloto que não falha, é um piloto que cumpre, é um piloto rápido em qualificação. Este regulamento, ao contrário daquilo que eles tinham prometido, eu acho que este regulamento foi um regulamento de qualificação. Acho que a qualificação determinava muito o resultado da corrida, porque o ar sujo influenciava muito a performance dos carros em corrida. E o Hülkenberg foi um piloto sempre muito rápido em qualificação. E em corrida, a experiência também vale, ainda conta, não é? Portanto, ele tem muitos anos disto e acho que sim, acho que a Audi vem a beneficiar bastante com este crescente forma da equipa, ambos os pilotos. O Hülkenberg com a sua experiência, com a sua maturidade e com a sua rapidez em qualificação, pode ser, se eles acertarem no carro, pode ser que faça uma gracinha para o ano. Agora, também não acredito que esteja aqui mais durante 5, 6, 10 anos, não. Eu acho que se a Audi para o ano não acertar, veremos o Hülkenberg mais 1, 2 anos no máximo na Fórmula 1. Não acredito que o veremos muito mais tempo do que isto. O Fernando Alonso tem 44 anos, portanto, em teoria, ainda podemos ter mais 6 anos de Nico Hülkenberg. Não, para o ano vai ter uma coisa gira, que o Alonso, quando foi a primeira vez campeão, vamos ter um piloto na grelha que ainda não era nascido. O Lindblad ainda não era nascido quando o Alonso ganhou o primeiro grande prémio. O Lindblad nasceu em 2007. Em 2007. Ou seja, já o Alonso... 2006, desculpa, em 2006. Portanto, ok, o Alonso já era campeão. Já era campeão. Exatamente. Sim, mas é realmente um facto geracional que tem o seu peso, não é? Em quinto lugar ficou o George Russell, que acho que fez claramente acima do que se calhar o carro estava capaz de fazer, não é? A Mercedes voltou outra vez a desiludir, o próprio Antonelli também desiludiu e acabou por ser um fim de temporada murcho para a Mercedes. Mas vocês parece-vos que esta Mercedes, eu ouvi o João Carlos Costa dizer isso nos treinos, que o melhor Mercedes desta geração foi o primeiro, aquele que toda a gente... O que não deixa de ser uma desilusão, não é? Para uma equipa que quer dizer, nós tivemos 22, 23, 24, 25, 4 anos deste regulamento. 4 anos deste regulamento. E eles nunca se encontraram. Como a Mercedes nunca conseguiu descobrir a forma disto, não é? David, achas que isto a Mercedes deve estar toda contente porque acabou esta geração de carros, ou não? Eu acho que sim, e acho que o Hamilton também, porque acho que em termos de equipa e piloto, e atenção, não estou a dizer que o Hamilton ainda está na Mercedes, mas estou a dizer é que ambos sofreram de dores de adaptação a este regulamento, a este tipo de carros. Eu acho que sim, acho que é uma oportunidade para todos, é por isso que ao longo da história tem havido sempre mudanças de regulamentos, acaba por se baralhar e voltar a dar as cartas, mas a Mercedes mesmo assim fez um bocado aquilo que a Red Bull fez entre 2016 e 2020, em que o Mercedes era claramente o melhor carro, e o Red Bull era aquele carro que apanhava umas vitórias de vez em quando, depois até mesmo mais tarde acabou por ser também a Ferrari. Ou seja, com o cost cap é tudo muito difícil conseguir inverter uma tendência de falta de performance de um carro. E acho que mesmo os próprios engenheiros na Mercedes nunca se adaptaram muito bem.
foi um regulamento também um bocado estranho, mesmo o bouncing, aquele porpoising, como é que aquilo se chama, também tinha acontecido logo nos primeiros testes e agora mesmo no fim, na última corrida, passados 4 anos, ainda continua a acontecer. Mas foi um bocado a desilusão do fim de semana para mim, foi a Mercedes, porque estava à espera de mais e estava à espera que ele apimentasse, que o Russell se intrometesse ali entre o Norris e o Max Verstappen e apimentasse um bocadinho mais a corrida. Mas acho que eles próprios deverão estar surpreendidos. Também a mensagem deles sempre foi um bocado de nunca saberem com o que é que podem contar do carro. Sim, acho que se resume a isso, não é? O cost cap limitou muito os recursos que a Mercedes podia empregar no desenvolvimento e claramente não tinha a capacidade técnica de fazer o que fez nos anos anteriores, não é? Agora, outra equipa que também fez um resultado interessante acabou por ser a Haas, mas não pelo piloto que nos habituou, não é? Que toda a gente diz que o Ollie Berman fez uma temporada extraordinária e fez, com momentos brilhantes, mas se nós olhamos para o campeonato, o Ollie Berman ficou efetivamente com 41 pontos, mas o Esteban Ocon ficou com 38. Ou seja, a diferença não é assim tão grande. Numa altura em que se sabe que a Toyota vai se envolver ainda mais nesta equipa, que avaliação é que vocês fazem desta temporada e desta equipa, que o Ocon aparenta sempre estar muito atrás do Berman, mas depois em termos de execução a coisa não é bem assim, não achas, Luís? Sim, se nós já ouvimos os resultados, sim, ele ficou apenas a 3 pontos. Agora, o Berman, eu não considero o Berman rookie. Quem faz corridas o ano passado não pode ser considerado rookie. Eu acho que foi um piloto que ninguém estava à espera que tivesse esta performance tão boa e tão regular como teve ao longo do ano, como momentos, como tu disseste, de brilhantismo. Ele no Brasil chegou a ameaçar um pódio. Teve corridas bastante bem conseguidas. E não nos podemos esquecer que sempre com o fantasma dos pontos da superlicença para ser banido de uma corrida. Portanto, ele nunca... E continua. Mas pronto, à parte disso, acho que fez um campeonato excelente. Acho que o melhor que podia ter acontecido à AS foi a saída do Gunther Steiner. Deixámos de ter uma start e o foco deixou de estar nele e passou a ser... Eu nunca sei dizer o nome do chefe de equipa, eu peço desculpa, Komatsu, acho que é assim que se diz. Sim. Komatsu. Acho que fez um trabalho brilhante. Se calhar ali também com um bocadinho mais de nível de investimento da parte do ginásio. Mas foi uma equipa que surpreendeu este ano. Acho que tiveram ali, se calhar ninguém estava à espera que eles estivessem ali na luta, ali pelo 5º lugar, 6º lugar, durante tanto tempo. Mas acho que sim, acho que o Berman... ficou em 8º. Também não foi Eu sei. Sim, está bem, mas houve a determinada altura que tiveram em 5º lugar, ao longo do ano. Depois a Williams disparou e ficou à frente com mais alguns pontos. A Racing Bulls, por exemplo, acho que foi uma das equipas que se desiludiu, que estávamos à espera que se calhar que fizesse o papel da Williams e não o cumpriu. Mas pronto, já lá vamos à Racing Bulls. Agora, a AS, é aquilo que tu estás a dizer, Vasco. É agora esperar pelo envolvimento da Toyota, que se espera que seja cada vez maior, e acho que o Berman, por exemplo, vai ser um piloto... O que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui na Toyota, porque não nos podemos esquecer que ele é um piloto Ferrari. Ou vai sair da AS à espera do substituto do Hamilton? A Toyota, atenção. Não, mas atenção, neste momento um patrocinador. Como patrocinador, exatamente. Calma. Sim, mas aquilo mais cedo ou mais tarde há de passar para um envolvimento mais técnico, acredito eu, ou espero eu, que é sempre positivo termos cada vez mais construtores na Fórmula 1. Eu acho que a Toyota mais cedo ou mais tarde irá meter meter só o dedinho, não é? Mas depois há de meter a mão toda, não é? Talvez aqui... Fica curto ficarem por uma parceria comercial apenas, não é? Acho que o nome Toyota tem outros pergaminhos no desporto automóvel só para ser um apoio sim, comercial. Mas não vamos especular mais sobre isso. David, ias acrescentar? Realçar a época do Berman, foi mesmo muito boa, acabou por
o Ocon, ele fez mais pontos do que o companheiro de equipa que tem muito mais experiência disto. Portanto, há que dar mérito ao miúdo que fez uma grande época. Não, eu acho que a AS, sobretudo, acaba por ter uma dupla de pilotos que é interessante, porque por um lado tem um piloto muito jovem e que é muito rápido, e que demonstrou que é capaz de fazer boas corridas, mas por outro também tem um período experiente que também é rápido e que não é tão consistente como se calhar se gostaria ou se esperaria de um piloto com a experiência que já tem, mas que lhe dá garantias de resultados. Acho que acaba por ser mais isso, não é? Não sei se Sim. concordo. Ainda no top 10, e atenção, nós não estamos aqui a fazer um balanço da temporada, estamos a falar dos 10 primeiros, mas aproveitando para fazer um resumo de como acabaram a temporada. Nos 10 primeiros também ficaram os dois Aston Martin, que o Alonso voltou a fazer uma corrida a Alonso, em que claramente andou acima do que o carro anda. Esta pista demonstrou também um Stroll que, apesar de tudo, foi aos pontos, ficou em 10º lugar, não é? Partiu de 15º e fez uma corrida para a frente. O Alonso partiu de 6º, acabou em 6º, mas quer dizer, aquele carro parece-me que não tinha andamento para ficar em 6º. Isto cheira a déjà vu ou não, David? Eu acho que a melhor forma de descrever foi aquele que o Ocon disse no final da corrida, que foi, eu sei que era mais rápido do que ele, mas havia ali 4 curvas em que ele acelerava e depois eu apanhava e não conseguia ultrapassar. Eu já sabia que ele ia fazer isto, mas é frustrante não ter conseguido ultrapassá-lo. Diz muito da inteligência do Alonso enquanto piloto, que depois... Eu ia dizer falar do início da época, mas não estamos a fazer balanço da época, é melhor cingir-me aqui à corrida. Que em relação a estas últimas 3 corridas, ele conseguiu meter o carro sempre no Q3, conseguiu largar a quarto no Qatar para a sprint, se não estou em erro, acho que foi de quarto. Acho que sim. Ou seja, ele tem... espremeu tudo o que havia para espremer este fim de semana do carro, e depois também uma corrida muito boa, com uma grande ultrapassagem do Stroll ao Berman, e com uma estratégia que se calhar, se tivesse sido, se ele referiu isso no final da corrida, que se tivesse parado ali 1 ou 2 voltas antes, se calhar tinha conseguido mais uma posição em pista. Portanto, um ótimo fim de semana da Aston Martin, muito sinceramente. Os 2 pilotos deram tudo. Aquele arranque dele, o arranque dele é fantástico. Ele chega a lutar pelo 4º lugar. Sim. Mais um. Exato, o arranque dele é fantástico, do Alonso. Mais um. É aquela fome daquele piloto que já anda aqui há uns aninhos, que parece que não esgota. E depois teve mais uma vez aquela estratégia que ele costuma fazer sempre, que é, bem, vou-me guardar aqui, vou abrandar aqui o pelotão, mas guardando sempre a bateria para não me ultrapassarem nos sítios estratégicos. Ele sabe Ele utiliza muito, ele sabe fazer isso brilhantemente. E esta corrida fez mais uma vez essa estratégia. Porque chegavam ali atrás dele, ali ao 7º lugar, e não o conseguiam passar, porque ele guardava a energia. Era mais lento no resto do circuito, mas onde ele precisava de guardar a bateria, onde descarregar a bateria, para não ser ultrapassado, era onde ele fazia. E ele é mestre nisso, ele é mestre em gerir a corrida. Não é à toa que ele acaba em 10º no campeonato. Quer dizer, ele faz mais uma corrida brilhante. De 4 corridas, pontuou na 5ª corrida. Não, ele não pontuou, ele só pontuou em Espanha. Foi só em Espanha, então ainda mais me ajudas. O Alonso, eu tenho aqui a classificação aberta, só pontuou pela primeira vez, fez o 9º lugar no Grande Prémio de Espanha. Então ainda mais me ajudas. As primeiras corridas, ficou em 11º, 15º, 11º, 15º, 11º, abandonou no Mónaco e depois só em Espanha que pontua. Portanto, só vem a provar. E não é assim, cometeu alguns erros, fez uns espiões, saiu de pista várias vezes, mas isso são todos. Venha ele mais pintado, que não há nenhum super-homem que não cometa um erro ainda para mais, durante 24 corridas, mais 6 sprints, é impossível isso não acontecer.
Mas Sim. acho que o Alonso fez mais uma corrida a Alonso. É brilhante, e nós podemos ter a dizer que vimos mais um piloto brilhante a correr. Não vimos alguns pilotos brilhantes a correr, não éramos vivos, mas podemos dizer que assistimos a um Fernando Alonso que podemos nos orgulhar de todos, ver como quem gosta deste desporto, ver um piloto deste talento a conduzir. Só queria dizer uma coisa. Desculpa, Diz. só uma coisa. Não. Um piloto de 44 anos que diz que a recuperação das viagens e do jet lag ainda é pior e chega à última corrida depois de 24 provas, não sei quantas horas de avião, não sei quantas horas de jet lag e faz uma corrida destas. Portanto, só diz do empenho e da preparação que este piloto tem. E a tudo isto eu só tenho a dizer: embrulha, João Maria. É só o que eu tenho a dizer: embrulha. Agora, falando um bocadinho aqui só das desilusões e entrando um bocadinho ao detalhe, para mim isto claramente a Williams fez um fim de semana péssimo, não é? O álbum claramente estava numa trajetória neste final de ano um pouco conseguida, mas o Sainz estava melhor e fez uma corrida má. Os próprios Racing Bulls acabaram por ter uma corrida também menos conseguida, com bastantes incidentes. Já não vou falar da Alpine, porque esses coitados já fecharam a loja e estão à espera de motor novo, não é? Não vamos falar aqui de 2026 porque ainda é muito cedo, ainda temos todos que digerir isto. Temos que digerir as lágrimas do ataque de choro do Norris, mas esta semana vai existir aquele teste de final de ano. São 2 dias, Amanhã? creio. É amanhã. Ou é só um dia? É só um dia. É amanhã, só amanhã. É só um dia. Em que todas as equipas vão ter 2 carros. Um dos carros vai ser para testar os pneus de 2026 e ficou-se hoje a saber que os carros vão ter um limite de velocidade nas zonas de DRS. 300 km/h. Sabe-se lá porquê? Nem vamos especular sobre isso. Nem Agora, vale a pena. Exato. Nem carros vale de a Fórmula pena. 1 com limitadores a 300 a hora. Estou para ver o que é que isto quer dizer. Vamos ver. Ficaste preocupado, Vasco? Honestamente, tipo... Epá, eu sou-vos muito sincero. Eu sei muito pouco sobre estas regras e este fim de semana fui à procura um bocadinho dessa informação e confesso que estou um bocadinho Pois. apreensivo, chamemos assim. Mas atenção, também já estava quando mudámos para as regras de 2014, porque aqueles, quando começaram a dizer que os motores não faziam muito barulho e depois acabaram por não fazer, não é? Mas pronto. Para mim, a ideia de ir ao autódromo ver uma corrida em que não se tem que tapar os ouvidos cada vez que passa um carro, acho que faz pouco sentido, mas pronto. Dizia que um dos carros de todas as equipas vai testar os novos pneus, que a Pirelli já disse que vão ser fantásticos, o outro carro vai ser para um piloto rookie, não é? Não nos vamos esquecer que o Fernando Alonso já fez este teste. E não foi quando tinha 20 anos, foi há uns anos. Foi quando foi para a Alpine. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a lista dos pilotos que sabe, porque alguns não se sabe, mas também fazendo aqui um segue para a confirmação que tivemos esta semana, de que o Tsunoda vai sair da Red Bull e que vai subir da equipa de Fórmula 1. Sim, vai sair da Red Bull. Sim, como piloto titular, vai ficar como piloto de reserva. E vai subir o Isaac Adjar, não sei se foi por isso que fez uma má corrida, quero acreditar que não. E vai subir o Lindblad para a equipa da Racing Bull em conjunto, mantendo-se o Liam Lawson. Não sei que opinião é que vocês têm sobre esta mudança ou esta confirmação, que deve ter sido a história mais mal contada, mais mal guardada desta última fase do campeonato. E hoje surgiu uma notícia que eu não li em detalhe, mas vi que ela está, que parece que o Dr. Marco não está confirmado para o próximo ano. Existem rumores qual vai ser o papel dele. Acham que se adivinham estas mudanças de pilotos na Red Bull? Isto é normal, isto é todos os anos a mesma coisa, portanto
Era mais para comentarem o que é que vocês acham que o Adjar vai fazer e o Lindblad. Contra o do Marco, nem vamos comentar, não acho que não vale a pena. Mas Luís, o que é que tens a dizer desta mudança? É uma mudança esperada, não é? Eu acho que o Tsunoda nunca se adaptou, ou a equipa nunca se adaptou a ele, ou a equipa só virava. Ele era o piloto de testes durante o fim de semana de corrida para o Max, mas nunca veio a confirmar aquilo que nós todos esperávamos da performance dele, do Tsunoda. Acho que ficou um bocadinho aquém daquilo que nós estávamos à espera. Com as performances do Adjar, que era aquele piloto que nós dizíamos que era o que ia ser o pior de rookie, acho que faz todo o sentido. Não sei se faz todo o sentido. Digamos que era o que se estava à espera, devido ao historial da Red Bull, que aquilo ou chegas e ganhas, se não estás ali para ires ganhando, para ganhares momento, tens que chegar e ganhar. Nunca tiveram essa paciência, se calhar bem, não nos podemos esquecer que eles, ao fim e ao cabo, ainda têm 8 títulos de piloto. Portanto, já se estava à espera. Agora, será que é a opção certa para o Adjar? Não sabemos, ninguém sabe, é um regulamento novo, pode ser que acertem, pode ser que não acertem. É esperar para ver. Também há uns anos atrás, quando o Ricciardo subiu para a Red Bull, também ninguém estava à espera que ele ficasse à frente de um Sebastian Vettel quando começou este regulamento, e ficou. É esperar para ver. Ninguém está à espera que isso aconteça, não é? Mas também ninguém estava à espera. Já tinha umas corridas de Fórmula 1 com os HRT, não é? Sim, está bem, mas o Lindblad, o Adjar também já tem um ano de Fórmula 1, não é? Sim. Agora, o nível... E está na estrutura da Red Bull há muitos anos, portanto a equipa não é totalmente nova para ele. Sim, quer dizer, eu acho que é sempre uma posição um bocado ingrata quando vais contra um piloto daqueles. Eu acho que o Tsunoda ter conseguido o lugar de segundo piloto na Red Bull é um bocado como uma votação de Driver of the Day. Era o pessoal todo falava na comunicação social, nas redes sociais, põe o Tsunoda, o Lawson não serve, não sei o quê, e acabaram, olha, juntou-se ali o útil ao agradável, olha, para o Grande Prémio do Japão vai o Tsunoda para a Red Bull. Mas acho que eles também nunca encararam o Tsunoda como sendo um piloto deles, porque sempre foi um piloto muito mais Honda do que um piloto Red Bull. Em relação ao Adjar, na próxima época, eu acho que o Adjar foi uma das grandes surpresas desta época. Não só pela forma como... Eu acompanhei a época de Fórmula 2 na época passada e ele parecia demasiado emotivo e que lhe toldava um bocadinho a racionalidade enquanto piloto. E a calma com que ele teve durante esta época a mim surpreendeu-me. Se ele vai conseguir manter essa postura na Red Bull, acho que seria bastante positivo para ele. Mas com os holofotes, com a pressão, tenho algumas dúvidas. E, muito sinceramente, quero dizer, manterem o Lawson na Racing Bulls, eu não teria mantido. E como começou o campeonato, o Adjar. Não nos podemos esquecer. Exatamente. Meus caros, estamos a terminar. Acabou a temporada de 2024. O Vamos Falar de Fundo e Brief não fica por aqui. Nós vamos continuar todas as segundas-feiras a comentar a atualidade da Fórmula 1. Quero agradecer a todos os que assistiram e contribuíram para esta emissão do Vamos Falar de Fundo e Brief, em parceria com a Bola TV. Agradecer também aos patronos e patronas que contribuem para o Vamos Falar de Fundo. E, por último, agradecer ao Luís Tiago Martins e ao David Antunes por mais uma emissão. Obrigado e boa noite.